Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast, agora videocast, MVP, aqui do Startups. Para quem não segue a gente, clica aí no botãozinho aqui embaixo para se inscrever no canal aqui no YouTube. Para quem está escutando pelo Spotify, pelos agregadores de áudio, também se cadastra aí para receber notificação dos próximos episódios. E também entra lá no startups.com.br e se cadastra para receber a nossa newsletter diária. Você não perde, você precisa ler todo dia, todo mundo do ecossistema já lê, se você não lê, você tem que ler. Bom, esse episódio aqui a gente está com o Fabian Valverde, da Paquetá. Tudo bom, Fabian? Tudo bom, Gustavo. Prazer estar aqui com você. Beleza, obrigado. Conseguimos, né? Várias idas e vindas aqui, remarcações, mas obrigado pela disponibilidade. Cara, acho que o grande foco aqui da conversa é falar da sua história, que muita gente já viu de Paquetá, né, de crédito, consignado e tal, mas acho que pouca gente conhece a sua trajetória, sabe que você está aqui há muito mais tempo do que a maior parte das pessoas, né? Para puxar isso, contar uma historinha aqui que quando 2007, quando eu estava na Information Week, trabalhando na Intermedia, foi a primeira vez que eu ouvi falar do termo startups, porque a Information Week tinha uma página que era Startup of the Week, que era um briefing ali, né? Mostrava um pouco de algumas startups. E eu falava, vamos fazer isso aqui no Brasil. Mas, cara, não existia ainda, né? Eu ia ficar falando de Buscapé, Juliana Flores, Flores Online e Spring toda semana, porque eram os únicos exemplos, casos que a gente tinha, né? E falando de Spring, Spring foi quando você entrou no mercado, né? 15 anos atrás. Então você já passou por várias coisas. Como é que, com essa trajetória, como é que você vê o atual mercado, né? Já tendo passado por várias crises, várias situações. Como é que você enxerga? Qual que é a sua leitura do atual momento, né? Sim. Bom, é legal voltar nos tempos de Spring, né? Porque muita gente associa o Fabian com a Paquetá. Eu acho que nos tempos regressos eu era muito mais low profile, né? Não aparecia muito, tinha uma turma lá que aparecia. E falando um pouco de momento, acho que se a gente isola o ano e a gente compara com os outros anos anteriores, a gente vê, parece que está numa recessão, parece que está em crise, parece que as coisas estão muito, muito complicadas. Mas se a gente vai há 15 anos atrás, o ambiente de liquidez está muito bom. Assim, eu acho que a gente nunca viveu algo tão relevante aqui no Brasil como a gente está vivendo hoje. E isso para tudo, tá? Eu vejo desde ideias bem simples que conseguem se financiar e eventualmente viram empresas e caminham para a longevidade, coisas que há 15 anos atrás tinha que ralar muito mais, seja por causa do ambiente de tecnologia, pelo ecossistema. Hoje está tudo mais maduro, né? Mesmo esse nosso bate-papo aqui que acaba ajudando a turma, os fundadores aí, há 15 anos atrás isso também não existia. Não existia. Então, acho que talvez um dos primeiros bate-papos assim, era o Man in the Arena do Léo Cuba, né? Acho que é um dos primeiros exemplos, assim, né? Sim, mas aí quando você vai lá atrás, é um negócio que é muito focado, muito nichado, focado em 4, 5 casos. Hoje não. Hoje a gente vê papos de agro, papos de fintech, papos de tech, papo de tudo. Então, assim, eu acho que o primeiro grande ponto por mais que pareça que está difícil o ano em si, no ambiente maior, poxa, as oportunidades estão aí. Acho que tem muito espaço para construção. Existe capital disponível para bons projetos, apesar da aparente escassez, né? Aliás, isso é uma boa, assim, sempre que alguém fala disso, de bom projeto, eu fico nessa. Que diabos é um bom projeto? O que você também que já é investidor, Aldas, né, e tal, que faz toda essa coisa de planejamento, que está há muito tempo, o que é um bom projeto? Pelo amor de Deus, me explica. Aqui a gente pode comprar briga ou fazer amigos, né? Assim, na minha leitura, e aí não só pelo histórico de Spring, mas também por outras empresas que eu tive a oportunidade de ser sócio e fundar nesses últimos 15, 20 anos, na minha leitura, um bom projeto é um projeto que ele nasce para ser longevo. É um projeto que, claro, ele pode mudar o ângulo, pode pivotar, pode acontecer um monte de coisa, mas é um projeto que daqui a 15, 20 anos ele continua aí. Tá? Então, por mais que o contexto da Spring, os fundadores já não estão mais lá, a turma que fez o processo de expansão internacional da Spring não está mais lá, a companhia ainda existe. A companhia ainda
presta serviço bastante relevante para uma série de outras grandes companhias. Então, na minha leitura, isso é um projeto bom, é um projeto bem sucedido. Então, o fato de a empresa existir, mesmo que não seja naquela concepção original, que não seja com os fundadores iniciais, quer dizer, ela se tornou uma coisa perene, né? Exato. E, assim, naturalmente, sendo longeva, ela está trazendo valor. Está trazendo valor para os acionistas ou está trazendo valor para os clientes e para o ecossistema como um todo. Então, aí soma-se a isso, eu tenho uma cabeça que, assim, as empresas elas têm que nascer para dar lucro. Essa é uma boa. Você pode até ter uma decisão consciente que durante um período você não vai dar lucro, seja porque você quer fazer um processo de expansão internacional, você quer crescer mais do que a sua capacidade de gerar caixa em determinado período, mas, por definição, uma empresa tem que trazer o retorno para o acionista. Eventualmente vai ter um período que os acionistas vão ser investidores, fundos, etc. E que aí topam um nível de risco maior, investimento maior, queima de caixa, etc. Mas se você olhar na longevidade, em algum momento... aquilo tem que retornar. Tem que gerar lucro para o ecossistema. Caso contrário, ela não vai ser longeva, ela vai ficar no meio do caminho, né? Não, mas o que parece ter acontecido aí, principalmente 18 a 21 ali, vamos dizer, esse período, é que essa definição de prazo, ou esse olhar de prazo, se estendeu bastante, vamos dizer, né? Tipo, você pode não dar lucro por 5, 10 anos, porque tá comprando o mercado, tá se consolidando. Mas, agora a fatura tá vindo, né? Não dá para ser assim, né? Sim. Uma hora a conta chega. Sempre, né? E eu acho que assim, a gente viveu um momento de liquidez bastante interessante. E mesmo no contexto da Paquetá, a gente também se beneficiou desse cenário, apesar de a gente ter uma cabeça de cada real vale, né? Cada real precisa ser devidamente investido com essa cabeça de longevidade e buscar o lucro. A gente também se beneficiou com uma liquidez bastante interessante no mercado. E aí você consegue pisar no acelerador e eventualmente tomar decisões que, poxa, esse plano aqui eu executaria em 3, 4 anos com esse nível de capital. Mas espera aí, eu já tenho capital agora, será que eu não consigo executar em menos tempo? O custo do dinheiro, o custo da oportunidade ali, né? Exato. Então, tendo o dinheiro, eu acho que sempre vale a pena você buscar essas alternativas. E aí tem muitos momentos, né? Eu tive a chance de conviver com empresas onde o capital era bastante abundante e a gente tinha essa visão de, poxa, vamos construir um negócio de 1 bi, de mais do que isso, e vai ser um negócio que vai retornar para o investidor só em 5, 10 anos. Como também, poxa, eu tenho aqui um negócio que eu tenho dinheiro de investimento, mas eu posso começar a retornar daqui a 2, 3 anos, né? E no final, o jogo só muda como que você vai gerir o time, que tipo de ansiedade você vai criar no time, qual que é a expectativa que você vai gerar. E aí, trazendo mais para o contexto atual, né, nos últimos 4 anos aqui da Paquetá, eu diria que a gente acabou tendo um privilégio de sempre ter capital disponível. Tá? Legal. O Júlio Vasconcelos, estava conversando uma vez, ele sempre fala, se tem dinheiro, pega o máximo que você puder. Né? Se está disponível 10, pega 10, pega 12. Né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? Você acha que esse é o caminho mesmo? Depende. Eu acho que depende muito do contexto e depende muito da construção que você está fazendo, né? No contexto da Paquetá, a gente já teve a oportunidade de pegar muito mais capital e a gente optou por não fazer. Porque dependendo do montante do capital e da ordem de grandeza dele, ele pode te convidar para alguns elementos que talvez não façam sentido. Sim. Tá? Então, fazendo uma analogia de construção de casa. Imagina que você vai construir uma casa e você tem ali 5 unidades de dinheiro para gastar naquela casa. E, eventualmente, você vai fazer um plano para gastar as 5 unidades. Se você tiver 10, talvez você vai começar a colocar coisa nessa casa que talvez você nunca utilize. Tá? Talvez, para você, uma piscina está suficiente, você já está pensando em colocar uma spa, uma sauna, etc., que nunca vai ser utilizado. Então, a analogia... de fato, né? Você nunca não vai né? ser. Então, assim, o uso consciente do capital, ele importa. E, assim,
capital disponível também significa cobrança disponível. Sim, E aí tem aquela velha máxima, né? Você não faz uma criança com 9 mulheres em um mês, né? E a gente viu alguns excessos, né? Poxa, o capital está disponível, e aí, o que eu faço? Acelero. Tá bom, imagina o contexto. Hoje eu tenho 100 pessoas na Paquetá. Imagine se eu tivesse pisado no acelerador para ter 500 no mesmo intervalo de tempo. Os desafios seriam totalmente diferentes. Talvez, ao invés de estar pensando em entregar, gerar valor, etc., eu estivesse pensando só em contratar. É verdade. Então tem que tomar cuidado. Eu acho que capital ele é bom para que você tenha conforto, para que você não tenha que tomar decisão em escassez de dinheiro, mas, por outro lado, tomar tudo que está disponível, isso pode trazer algum risco associado e também pressão para crescimento. E aí depende do contexto, né? No nosso cenário específico, quando a gente estava bem no comecinho da companhia, por causa do meu histórico, eu tive a chance de conversar com um ex-presidente de banco. Um cara bastante renomado, certamente ele vai lembrar disso. Então, amigão, você vai lembrar. E ele me falou assim, Fabiano, muito legal a história que vocês estão construindo, muito legal esse plano que vocês têm aqui. O nosso plano era de 20 anos, olha só. Caralho, uma empresa que estava recém-nascendo, um plano de 20 anos. E depois de bater um papo ali com ele, super, super senior papo, ele falou assim, tem uma coisa para resumir toda a nossa conversa. Crédito não aceita desaforo. Então, toma cuidado no seu ritmo de crescimento, porque de acordo com a tua velocidade de crescimento, talvez você receba um pushback do mercado. Porque no nosso caso específico, o que é o nosso modelo, né? Naquela época, o nosso modelo era emprestar para funcionários CLTs e ponto. Então, se eu cresço muito, significa que eu estou emprestando muito dinheiro. Sim, o seu risco... Exato. Então, a gente não poderia cair numa armadilha que é cresço demais, mas estou emprestando fora das variáveis que são as variáveis adequadas do mercado, né? A não ser que eu quisesse comprar o mercado, e essa nunca foi a nossa cabeça. Então, ter capital em excesso poderia ter nos empurrado para uma armadilha como essa. E aí tem vários outros exemplos de empresas que acabam com capital demais, investindo em coisas que talvez elas não investiriam se não tivesse aquele capital. Então, perde a diligência, né? Exatamente isso que eu ia falar. Você falou de duas... Você falou uma palavra aí legal que eu gostei, da ansiedade, né? Gerou-se uma ansiedade muito grande, né? E aquela coisa do venture capital, de seu TAM é de $1 trilhão, né? Você tem que ter um mercado gigantesco, porque o venture capital quer o retorno, né? Sim. Aquele negócio de todo investimento tem que potencialmente pagar o fundo ali, essa corrida, o gestor do dinheiro ali, ele quer que qualquer investimento dele seja o home run, né? Exato. E isso gerou uma ansiedade grande, e isso, de diversificação, né? Tipo, eu faço X, mas se eu fizer Y, Z, A, B, C, D, F, J com 100 milhões, com esses 100 milhões que eu vou pegar aqui, eu vou ter um TAM de $10 trilhões, né? E perde o foco, né? Exato. Então tem que tomar muito cuidado nesse contexto. E eu acho que aqui o grande ponto, assim, eu aprendi durante a minha trajetória, sendo sócio de outras pessoas muito, muito interessantes, que assim, pensa na longevidade. Assim, você não vai construir nada que é relevante no intervalo menor do que 5, 10 anos. Legal. Assim, aí vamos separar os temas. Uma coisa é construir algo relevante, que vai ser perene e que vai perdurar mesmo na ausência dos fundadores, das pessoas que estavam ali no início. Legal. Outra coisa é ganhar dinheiro. Você consegue ganhar dinheiro no curto prazo? Consegue. De N maneiras, mas não necessariamente você está construindo algo que vai ser perene, que vai entregar um valor máximo para aquele equity que você tá fazendo. Então, assim, talvez a principal dica é assim, usa o capital sim, é importante você garantir que você sempre tem linhas para que você não morra por escassez de dinheiro, mas com cuidado para não cair na ansiedade e no loop do dinheiro, né? O dinheiro vai trazer cobrança, que provavelmente você vai ter que investir mais do que a sua capacidade de gerar no curto espaço de tempo. Sim. Porque, salvo alguns poucos negócios, gerar receita depende de maturação. Sim. Depende de tempo, né?
E dentro desse ciclo, provavelmente você vai construir uma empresa que gera lucro. E com o tempo, esse lucro se transforma em resultado positivo, seja no exit, seja em distribuição de dividendos, seja lá o que for. Então, falando isso de... Pô, eu sempre lembro quando eu entrevistei o Simon da Rappi, quando eles receberam 1 bilhão da SoftBank, pergunta... E ele não conseguiu responder assim diretamente, mas a pergunta que eu fiz para ele, cara, o que você faz com 1 bilhão de dólares na conta, assim... Cara, isso a Globo não mostra, isso ninguém fala, mas, cara, porra, é um compromisso... É um peso, bicho. É legal, porra, conseguir, né? Um accomplishment, né? Uma coisa que você atingiu. Mas, porra, cara, o que você faz com esse dinheiro depois? É dinheiro dos outros, né? Não é dinheiro seu, né? Não sei, suas proporções aí, talvez muito menores, você nunca levantou 1 bilhão de dólares. Mas, porra, como é que é isso? Como é que é lidar com o dinheiro dos outros? Diligência com dinheiro. No meu caso específico, é bem tranquilo, assim. Eu tenho um nível de abstração que no final é dinheiro da companhia, né? Tipo, existiu a opção e na minha leitura, quando você fecha um processo de investimento com VC ou com investidor estratégico, ele é um modelo de escolha mútua, né? A gente está ali, a gente faz a apresentação para outra parte, a outra parte está nos avaliando, mas a gente também está avaliando a outra parte. E eu acho que o primeiro ponto, assim, você sabe o que a outra parte espera quando ele te dá 1 bilhão? Se existir essa clareza, eu acho que grande parte do peso de, pô, peguei 1 bilhão aqui, agora o que eu faço com isso já fica claro. E o que eu vi nos últimos 2, 3 anos é que não necessariamente, do mesmo jeito que não tinha um tempo de construção e maturação das empresas, também não tinha o tempo de construção e maturação dos relacionamentos com esses novos sócios. Legal. Então, eu vi deals acontecendo em 3 semanas. Aí eu falava assim, tá bom, mas como que vai ditar o relacionamento depois? Você teve tempo de conversar com esse sócio? O que você espera dele? O que ele espera de você? Não, ele espera que eu entregue 5 vezes o que ele está investindo. Tá bom, mas isso... Em quais bases, né? Mas vale qualquer coisa? Tipo, você pegar esse 1 bilhão aqui e jogar na loteria e devolver 5 vezes, tá valendo? Acho que 1 bilhão dá pra ganhar, né? Dá. Se você fizer todas as possibilidades, você vai ganhar. Não sei se você vai ganhar 1 bilhão de volta, né? Mas você vai ganhar alguma coisa, né? Então, eu acho que no nosso ponto específico, aí talvez entre um pouco da questão da maturidade, né? Não foi a primeira vez que eu participei de processos de captação, eu tive a chance de fazer captação e acompanhar captações em empresas onde eu estava com outros papéis, com papel de delivery, produto, etc. Mas eu estava ali junto com um time que fazia isso. E também tive a opção de vender companhias, tive a opção de ajudar outros empreendedores a captar. E eu acho que isso acaba trazendo uma visão que é uma visão do tipo, calma. O capital ele vai estar aqui. Se o cara está te acenando o capital em 3 semanas de relacionamento, ele vai continuar te acenando um capital em 3 meses de relacionamento, desde que não tenha nenhum esqueleto no armário. Então você não precisa ter pressa para isso, a não ser que você tenha um esqueleto que você precisa resolver. Agora você precisa rapidinho, né? O negócio rapidinho. Então, assim, tudo que eu acompanhei que foi feito com essa cautela legal, vamos apertar a mão aqui, me dá 1 bilhão, vamos combinar o que você espera em troca desse 1 bilhão. Acaba não tendo um nervosismo e uma ansiedade muito bem no dia seguinte, né? Então, acho que a palavra-chave é alinhamento. E aí, alinhamento tanto da porta para fora, e quando eu falo porta para fora é enquanto você está discutindo com possíveis investidores, e depois dentro de casa, depois que aquele investidor virou teu sócio, né? Então... Legal. A gente fala muito do amadurecimento do ecossistema pelo lado dos fundadores, né, das startups, dos times e tal. Mas, pô, você comentou essa coisa da relação que você já tem também há bastante tempo. Como é que evoluiu o investidor? Né? Como é que os investidores... como é que era a tratativa lá atrás, há 15 anos, e como é que são as tratativas hoje? Assim? Tá. Eles também entendem mais, ou estão mais preparados também para investir? Olha, tem de tudo, viu, Gustavo? Tem de tudo. Eu acho que assim, lá no passado a gente tinha uma questão que existiam poucas casas. Tá? Então, você ia falar com uma casa e você sabia que você tinha no máximo mais 20 para falar. Tá? Então, tinha uma questão de escassez ali que era um negócio interessante.
E a escassez funcionava para os bons projetos. Tá. Né? Porque se você tinha um bom projeto, aí você ia conseguir 3, 4 investidores ali, não com tranquilidade, mas você iria conseguir. O cenário hoje é um cenário de... Tem uma infinidade de casos. Tá? Eu devo ter falado, sei lá, com mais de 200 investidores em 4 anos da Paquetá. Caramba. Alguns deles eu provoquei ativamente, mas muitos eles que vieram até a companhia. E aqui eu acho que tem um lado muito positivo, que é, poxa, tem mais gente. Tá? Então você tem mais lugares para tentar encaixar a sua tese. Né? E eu costumo falar para o meu time que trazer um investidor e trazer um sócio é um elemento de astro. Você precisa alinhar a tua tese com tua necessidade de capital, com teu momento, com a expectativa que o outro lado tem dos investimentos deles. Né? Então, por exemplo, teve gente que eu falei lá no passado que ele falou assim, poxa, adoro vocês, adoro o que vocês estão construindo, mas eu preciso que você tenha uma receita mínima de 100 milhões de reais ano para que eu possa te dar Você pode te dar um cheque. começar, né? E aí, poxa, aperta a mão, se quiser eu te coloco um term sheet futuro, que na hora que você chegar nos 100 milhões, você volta aqui. Força de expressão, né, o term sheet futuro, mas tem esse contexto. Então isso é bom. O famoso passa amanhã, a gente continua Exato. Conversando, aquele e-mail clássico, né? Gosto muito do seu negócio, mas vamos conversar de novo em 6 meses, né? Aquela coisa. E tem uma turma que é até mais do que o e-mail, do tipo, pô, vamos conversar a cada 3 meses, vamos almoçar e jantar a cada 3 meses, que eu quero ver como que as coisas estão caminhando por aí. Legal. Né? E é bom, e aí você acaba tendo troca, e aí você acaba construindo uma relação com o seu sócio futuro de 3, 4 anos. Então, assim, então você já está criando essa expectativa e no meio do caminho talvez você descubra que você não quer ele. E ele talvez descubra que ele não quer investir em você. Então, eu acho que esse maior volume de investidores, sejam VCs, corporate VC, private equity, ou mesmo family office, assim, tem muitas casas atualmente, e isso te dá uma possibilidade de, poxa, deixa eu desenhar uma estratégia. Legal. Deixa eu ver o que o outro lado quer e tentar olhar isso aqui num horizonte maior. Então isso é muito bom. Tá? Por outro lado, tem muita gente que está começando nesse negócio de investimento. Né? E aí é natural, não tem a mesma maturidade. E eu já me passei por situações que eu não entendia o que o outro lado queria e qual que era a mensagem que ele estava passando. Mas aí, como talvez eu já tenho muitos anos lidando, eu falei, poxa, eu não entendo, o que você está falando com isso? O que você espera? Não, eu só vou investir numa empresa que é líder do segmento. Tudo bem, mas então você está na tese errada. Se você quer investir numa empresa que é líder do segmento, você não pode ter um fundo que é early stage. Porque essa é a única certeza que você não tem. Você pode olhar e falar assim, você pode ser o líder do segmento, eu vou alocar meu capital aqui. Então tem algumas anomalias acontecendo no mercado, e aí na minha visão é porque tem alguns fundos que eles estão começando agora, tem uma turma que ainda não tem todo esse histórico de vidas passadas, e aí estão ajustando ali o modelo, estão ajustando uma série de coisas. Às vezes eu vejo também promessa, monta-se o fundo, acaba captando com os LPs, e no meio do caminho muda o cenário da captação, e isso pode gerar alguns transtornos, né? Então tem um lado bastante positivo, que é mais gente para conversar, mais teses para defender e muito capital disponível. Mas, por outro lado, do mesmo jeito que tem muita empresa e não necessariamente as pessoas que estão nas empresas, nas startups, têm uma consciência do que elas estão querendo construir, também tem muito fundo que não tem a completa consciência do que eles estão buscando e quais são os caminhos para esse tipo de coisa. Né? E com a gente aconteceu, em alguns casos até um fundo que era muito interessante, que gerava um tipo de alinhamento que para a gente fazia sentido, e que trazia cláusulas ali no term sheet que a gente olhava assim, não, mas isso aqui, tipo, eu nunca vi, né? Não, mas com a gente é assim ou não é? Eu falei, tá bom, então, obrigado. Se eventualmente você resolver mudar essa mentalidade em relação a essas condições aqui, me chama. E a única certeza que eu tenho é que eu estarei aqui. Então, e a gente gostou da tese de vocês por causa disso, mas com essas cláusulas, infelizmente, a gente não consegue. E aí o que me gerou uma certa frustração foi que depois eu soube de alguns casos que aquele fundo fechou com aquelas cláusulas. Aí eu pensei,
Será que eu que estou sendo... Não, eu tinha uma consciência muito grande, né? E felizmente eu tenho muitas pessoas ao redor que entendem muito desse cenário. E aí eu liguei, né? Liguei lá para a turma da Aldas, liguei para outras pessoas aí que são amigos e muito próximos. Falei, tá vindo isso aqui, eu achei maluquice. E aí? E aí tem os mais educados que falam assim, realmente é maluquice, conta pros caras que eles estão indo pro caminho errado. E tem os mal educados que falam assim, você mandou o cara para aquele lugar? Eu sou mais dos caras mais educados e falo, pessoal, isso aqui não funciona. Mas o que me frustrou foi o fato de ver outros fundadores assinando o mesmo contrato. Tá. Aí, naquele caso, assim, putz, mas será que foi escassez? Será que o cara não tinha opção era a única... e ele precisava disso? Ou será que ele não tinha um conhecimento e acabou sendo entubado numa cláusula que no final é ruim até para o investidor no longo prazo, né? Uhum. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E no final, prós e cons de ter um ambiente mais rico, com novos players, mas que ao mesmo tempo te dá uma amplitude muito, muito legal de qual caminho que você vai, né? Mas agora é o momento de negociar, tipo, tem margem para esse tipo de coisa? Por exemplo, o fundo, agora com essa escassez ou com o mais restrição, né, de investimentos, o fundador ou fundadora tem margem para falar, esse termo aqui eu não aceito. Teoricamente, a bola está com os fundos hoje, né? Assim, eu acho que depende da situação, né? Eu acho que assim, tem muito fundo que é super experiente e que demanda termos que são termos razoáveis. Por exemplo, numa outra conversa com o fundo falou assim, olha, Fabiano, legal, a gente toparia investir, mas eu gostaria que você tivesse locado na companhia por 5 anos. Aí eu falei, tá bom, o meu projeto é de 20. Isso é o mínimo, né? Você quer que eu esteja locado em 5? Do tipo, tá bom, é só isso que você quer? Uhum. Ele falou, não, é porque às vezes a gente está conversando com fundadores e o cara fala, não aceito isso, eu quero ter liberdade para daqui a 2, 3 anos ir embora. Eu falei, tá bom, então essa empresa é pré-IPO, é alguma coisa? Não, é coisa early stage. Nossa. Aí começa a ter bagunça no ecossistema, né? Assim como do outro lado... eu já vi alguns fundos demandados, tipo, quando a tua empresa, eu estou colocando investimento aqui em X, quando a tua empresa valer 5X, você é obrigado a vender a sua companhia. Aí você, mas isso não faz muito sentido. Gente, faz o menor sentido. Não faz muito sentido. Mas distorção. Mas assim, quando a gente vai para os VCs que já são VCs que estão há mais tempo, que têm os modelos, etc., o jogo é duro, mas é na bola. Aí, voltando para a tua pergunta, eu acho que sim, dá para negociar. Eu acho que só tem que fugir das aberrações. Tipo, aberração não deveria aceitar. Uhum. E, infelizmente, tá cheio de aberração por aí, entendeu? Então... E o que você acha que fica no frigir dos ovos aí, né, disso tudo? Do pêndulo, né? O pêndulo foi para o extremo, né? Que tinha as aberrações e tal. Agora a gente está, talvez, num outro extremo de mais restrição. O que você acha que vai ser esse meio termo aí que volta, né? Não tem jeito. Ciclos é assim mesmo. O ciclo ele sempre vai existir, né? Talvez no Brasil os ciclos eles sejam mais curtos e mais intensos, né? Mas ele sempre vai existir. Na minha leitura, eu acho que vai ter muita empresa que vai ficar no meio do caminho agora por questões de caixa. Eu vejo companhias que elas foram desenhadas num fluxo de captação de venture capital. Legal. E que acabou secando. E se ela foi desenhada exclusivamente para o ciclo de venture capital, não existe outra fonte de financiamento. Não dá para você tomar uma dívida, não dá para você chamar o seu cliente e falar assim, ô cliente, me antecipa 1 ano aqui de faturamento por causa disso. Então, eu acho que vão ter algumas empresas que vão ficar no caminho. E natural. Tá? Eu acho que tem muito alarde sobre as empresas que ficam no caminho, mas talvez o alarde seja que talvez as empresas não deveriam ter nascido do jeito que elas nasceram, né? Então, eu acho que vai se ajustar, mas por outro lado, aquelas empresas que têm essa cabeça de, poxa, vou construir algo que entrega valor, algo que mesmo que eu esteja queimando caixa, em algum momento eu consigo reverter, essas empresas elas vão bem longe. Dá para a gente falar de inúmeras empresas aqui que nasceram
em momentos de maior escassez ainda do que a gente está vendo hoje, são empresas que hoje empregam muita gente, que tem um ecossistema de clientes gigante, né? Então, assim, eu costumo ser mais otimista do que pessimista, tá? Eu vejo muita coisa boa no que está acontecendo agora, e eu vejo também diminuir o nível de aventureiro. Que quem tá ali no dia a dia, na pressão, ali olhando o caixa indo embora, é complicado. Mas se você olha para como você tinha falado no começo, você olha para figura, né, o Brega da Whirlpool sempre falava, quando eu entrevistava ele, sempre falava da floresta, né? Se você olha para a árvore, é uma coisa, se você olha a floresta de cima, o cenário é outro. Exato. E no final, assim, dinheiro ele vai estar disponível, você só tem que ajustar o seu ritmo. A não ser que seu projeto seja muito ruim, e aí você volta para aquela tese, ele não deveria nem ter começado, né? Agora, voltando, você falou do plano, falando um pouco mais de Paquetá especificamente, você falou do plano de 20 anos, e você está no ano 4. 4. O ano 4 hoje é o ano 4 do planejamento de 20 anos? Não. E acho que vai... Como é que tá a boca do jacaré ali, né? Qual que é a diferença? Qual que é o gap? Eu acho que tá num caminho legal, tá mais acelerado em muitos itens do que a gente imaginava. Teve coisa que a gente acabou mudando no meio do caminho, e eu acho que vale até a pena falar desse plano de 20 anos, né? O plano de 20 anos não é que eu tenho um plano de negócios de 20 anos, que no ano 1 vai acontecer isso, no ano 2 vai acontecer isso. Não. Tem uma diretriz, e a nossa diretriz, e talvez esse tenha sido o combinado mais forte que eu fiz com o Rafa Queiroz, meu sócio, a gente fundou a empresa junto, que assim, Rafa, tamo junto, a gente vai construir um negócio pensando na perenidade, e toda decisão que a gente tem que tomar, a gente tem que entender do tipo, cara, daqui a 20 anos, como que seria, e daqui a 20 anos, quando eu olhar para trás, é algo que eu me orgulho do que eu fiz. Então a gente não pode fazer algo que a gente olha para trás e fala assim, putz, cara, isso aqui eu tenho que empurrar debaixo do tapete, não vou contar para ninguém, não vou contar para o meu filho que isso aconteceu. Não dá para ser assim. Então a ideia é, vamos construir um negócio de 20 anos, certamente com essa cabeça, nesses 20 anos vão acontecer eventos que a gente vai ter que tomar a decisão se faz ou não faz. Aí, de fato, aconteceu. Quando a gente estava com menos de 1 ano e meio de operação, teve banco que queria nos comprar. Já? E quase, assim, bateu na trave. Assim. Por quê? Vocês não quiseram, eles não quiseram? Teve um misto de tudo, tá? Primeiro tinha uma questão de zero ansiedade. O Rafa, ele também já tinha tido outras empresas, e então tinha esse modelo de, cara, a gente vai fazer um negócio que a gente acredita que é o melhor negócio. Legal. Pensando nos 20 anos, e não pensando na liquidez imediata daquele evento, né? E tinham vários parâmetros que mostravam pra gente que, dá certo, esse negócio aqui faz sentido no plano de longo prazo. Porém, quando a gente começou a olhar detalhe, e tava contrato na mesa, sabe? De tipo, vamos revisar isso aqui para assinar, etc. Aí começaram a acontecer algumas vírgulas. E aí a gente já tava na dúvida, assim, a gente nem começou, né? Pois é, nem começou, cara. Mas teoricamente é o sonho dourado, né? Nem começou, já tem um banco querendo te comprar, já é o... né? Mas ao mesmo tempo, não fez nada, né? Nem começou. E aí ajudou muito a questão da ansiedade, ajudou muito o fato de a gente não depender daquela grana para... Isso. Quer dizer, para vocês foi mais fácil, teoricamente, porque, vocês tinham experiência e já tinham uma vida prévia, né? Não dá para dizer que foi fácil. Coloca aspas aí. Eu acho que foi com menos ansiedade, né? E aí a nossa cabeça foi assim, poxa, assim, 1 ano e meio, a gente nem começou... A gente está aqui nesse momento e já está aparecendo esse tipo de coisa, vamos pra porrada, que provavelmente se a gente continuar fazendo e errando menos e acertando mais, legal, vai acontecer de novo. Porque há 5 anos esses caras vão pagar X vezes. Ou outros caras. E dito e feito, passou um tempo depois, de novo uma nova batida na porta, faz sentido ou não faz, né? Então... normal, acho que faz parte, mas por quê? Porque a cabeça era, tô construindo um produto que mesmo que naquele momento a gente não estivesse trazendo muita receita, é um produto que fazia diferença e poderia mudar a vida desse eventual comprador. E aí essas provocações
No final, assim, eu cheguei em casa e apanhei, né? A minha esposa, a Joyce, ela falou, nossa, mas como assim? Você teve coragem de falar não? Não, tem que ter, né? Porque era muito... E olhando para trás agora, era muito dinheiro para o tempo que a gente tinha investido até então. Mas olhando para o que a gente já construiu, ficou pequeno. Aquele dinheiro já é um dinheiro pequeno, então valeu a pena. Então olhar para trás hoje, a gente fala, pô, tomamos a decisão correta, mesmo a gente tendo trazido investidores para a companhia, sido diluído, etc. Hoje o momento... um momento ainda melhor do que aquilo que vocês teriam. Sim, para os founders. Naquela época a gente não tinha os investidores tão robustos quanto hoje, a gente tinha um volume de ações maior da companhia. Mas mesmo assim, valeu a pena. E valeu muito a pena no período de tempo, né? Mas é fácil, olha para trás, porque deu certo, né? Se não tivesse dado certo, a gente tava, poderia ter feito mais uma liquidez aí na vida e tudo mais. Então tem que tomar essa cautela. E pra gente, assim, na mudança do tempo, né? A gente tem um compromisso de 20 anos, e aí a gente tem que projetar a cada 2, 3 anos, né? Rever, né? E o que mudou pra gente foi, a gente pensou em ter uma empresa, a Paquetá, que é uma empresa de crédito consignado. Tem toda uma dinâmica, nosso cliente é o RH, é o modelo B2B para emprestar para funcionários. Né? Então isso aqui é um bicho. Aí tem desafio de crédito, de trazer o funding para emprestar, é um tipo de desafio. No meio do caminho, a gente viu que a construção da plataforma que a gente fez para atender exclusivamente a Paquetá estava gerando um certo barulho no mercado. E aí a gente começou a ter outros players olhando para a gente falando assim, o que você tem aí de plataforma, de tecnologia? Tá debaixo do capô aí. Exato. E foi um negócio que foi não planejado. Legal. A gente tinha uma intenção muito forte de ser o melhor produto de originação e gestão de crédito, mas a gente não tinha a intenção de ser o melhor produto para licenciar para terceiros. E a gente acabou sendo convidado, por causa desse sucesso, né, a licenciar a nossa plataforma. Vender tecnologia, né? Aí virar uma empresa de tecnologia. Exatamente. Legal. Que é a base 39. Que é a base 39. Aí são dois bichos bem diferentes. Aí a Paquetá continua do jeito que ela foi fundada, né? Prestando serviço. A nossa intenção sempre foi emprestar R$1 bilhão num período de 5 anos e tá nesse caminho. Então tá super legal. E acabou surgindo uma outra empresa, que é uma empresa de SaaS, de tecnologia e produto. Então isso não foi planejado. É uma startup dentro da startup, né? É uma startup dentro da startup. Hoje já está muito mais spin-offada, né? Ela já tá tendo vida própria, já tem os seus próprios clientes. E a loucura maior é assim, quanto mais sucesso a base 39 tem, mais competidor eu crio para Paquetá. Pois é, isso exatamente isso que eu ia te perguntar. Porra, você está fornecendo para o seu competidor, né? Como é que é? Exato. Como você faz esse balanço? E no final eu acho que é um pouco de não ser guloso, né? A gente criou um grau de consciência que para a gente alcançar a liderança na Paquetá tem um tempo de maturidade, né? E a gente pensou, poxa, mas nesse tempo de maturidade talvez eu perca uma janela de oportunidade no mercado. E com a base 39 eu licencio a plataforma para esses terceiros, que são fundos, family offices, bancos, etc., que utilizam a plataforma white label, com funding deles, e acabam chegando para o funcionário na ponta por outro caminho de distribuição. Então o seu objetivo final dos 20 anos você cumpre de qualquer forma. Exato. O meu objetivo dos 20 anos ser a empresa de referência de crédito para funcionários e ter elegibilidade para 80% dos funcionários CLTs do Brasil. Esse é o meu objetivo de 20 anos e que provavelmente eu vou alcançar antes. Sim. Aí no meio do caminho a gente falou assim, tá bom, eu posso fazer isso só com a Paquetá, tiro porrada e bomba brigando com todo mundo, ou posso criar um ambiente de cooperação onde eu licencio a plataforma para esses terceiros e a gente acelera esse passo. Isso não foi planejado, mas felizmente a gente criou uma consciência, vamos fazer. E aí no final, pra gente, aí tem um papel de executivo e tem o papel de acionista. Como acionista é muito bom, né? Porque eu criei opcionalidade. Então, se uma dá errado, a outra leva. Pode dar certo. As duas podem dar errado? Pode, mas é menos
menos provável, né? É como você tem uma granja, você tem 2 galinhas, tem dia que uma coloca ovo, tem dia que a outra coloca ovo, né? Então, então a visão foi quebrar visão de longo prazo, quebrar em ciclos curtos. Mas aí, eventualmente, vocês viram uma empresa de SaaS? Ou você acha que você entende que isso acontece? É que hoje já é uma empresa de SaaS na base 39. Mas diga assim, na verdade, em representatividade, né? O que era Paquetá. Hoje, assim, se a gente olhar na holding, né? 70% é Paquetá e 30% é base 39. Pô, 30% já não tem nenhum ano, né? Não, tem nenhum ano. E é mais escalável, né? Porque aqui eu tenho um ciclo de distribuição muito, muito maior. E aqui a gente está fazendo deals com grandes instituições financeiras, né? Então, o volume acaba sendo... Hoje a gente tem grandes bancos que utilizam a nossa plataforma e é um modelo que acaba se retroalimentando, né? Então, na minha leitura em relação a volume, a tendência é que a base 39 seja muito maior do que a Paquetá. É que na Paquetá a gente é mais completo, né? E tem uma outra coisa que a gente gosta também, que assim, por mais que no deal de SaaS seja interessante, etc., na Paquetá é um negócio... Só depende da gente, né? Tá. Tipo, eu não preciso convencer ninguém para lançar o produto, para fazer, só depende da gente. Então, a Paquetá acabou virando um grande laboratório. Legal. É até complexo falar laboratório, porque um laboratório tem mais de 2.200 clientes conveniados, né? Então, é um laboratório muito grande, que já empresta muito dinheiro no mês a mês. Mas, por exemplo, quando a gente falou, vamos lançar antecipação de salário, vamos. Tá lá disponível na plataforma da base 39. 39, mas é mais simples lançar direto na Paquetá. Tá? Então, no final, cria uma opcionalidade. E as duas empresas, cada uma por si só, já tem uma razão de existir. Sim. E é curioso, porque no começo só existia Paquetá e todos os investidores investiam só na holding, né? Que até então era só Paquetá. E hoje a gente começa a ter interesses distintos. Lembra do alinhamento de astros? Aí tem investidor que eu sou mais tech, SaaS. A base 39 é um deal que tem potencial de ser global. Sim, de fato. Porque eu estou criando infraestrutura de crédito. Que aí você ajusta ali no país, das realidades, mas você pode ir para qualquer lugar. Exato. E Paquetá já é um pouco mais difícil. Eu conseguiria ir para países que têm um modelo próximo à regulação formal que a gente tem de CLT ou que tem alguma coisa que a gente consiga descontar o salário em folha. Regulação da CLT, né? 80 anos agora é a jabuticaba. Né? A jabuticaba, exatamente. Então a Paquetá seria mais difícil internacionalizar. E dado as vidas pregressas, tipo, a gente construiu uma história na Spring, levando a Spring para tudo quanto é lugar. É verdade, por que não? Então fazer essa mesma trajetória. O ciclo se fecha, né? Exato. Então, resposta super longa para tua pergunta do prazo e se a gente está no ritmo adequado. Tem várias coisas legais acontecendo e o spin-off talvez tenha sido uma das coisas mais interessantes, assim, né? A gente falou de uma coisa boa, mas o que nesses 4 anos, o que foi uma cagada, um erro que vocês fizeram, que você fala, puta, isso aqui vai custar a companhia? Tá. Qual que é o seu erro favorito? Erro favorito. Eu não tenho muito apego aos erros, não, tá? Mas, assim, teve momento que a gente teve que tomar uma decisão de... fazer um negócio mais manual, com bastante gente, ou esperar um pouquinho mais e fazer o negócio mais automatizado. Tá. Aí eu não acho que foi erro a decisão. No final a decisão foi, vamos lá, a gente faz. E a gente acabou fazendo o manual. Mas isso acabou criando um ciclo para a gente que a gente cresceu a companhia com uma consciência que a companhia não ficaria naquele tamanho em número de pessoas. Tá. E uma das coisas que, pelo menos para mim, é mais pesado, assim, mesmo que a decisão tenha sido consciente de, vou trazer as pessoas, vou passar por um período de X meses com um volume maior de pessoas executando manualmente, depois desse período essas pessoas não estarão mais aqui, isso para mim é um erro. Porque talvez eu devesse ter criado condições para manter aquelas pessoas. Legal. Só que o perfil era muito diferente. Então, no final, a gente meio que criou o mecanismo manual, com uma consciência que ele ia durar 9 meses, e esse era o tempo que a gente tinha de fazer o catch-up de produto. Tá. E aí, quando o produto ficou pronto, aí não tinha mais razão para aquelas pessoas estarem com a gente. Tá? Então, esse é um ponto. Mas aí, acabo não me arrependendo muito, porque no contexto da Paquetá, a gente quer ser sempre muito enxuto. Legal.
Tipo, eu não quero ser uma empresa de 1.000 pessoas, eu quero ter as melhores 100 pessoas que eu conseguir contratar e que entendam da nossa dinâmica. Consigo fazer aquela entrega. Não, pô, sendo o gancho de demissões que você está rolando, Facebook, você pega o Facebook, empresa de inteligência que teoricamente está na fronteira ali da inteligência artificial, da tecnologia. Pô, os caras, 100 mil pessoas, bicho, caramba, é um colosso, cara. É justificável pela escala e tal, mas, cara, é uma empresa de tech, teoricamente deveria funcionar com muito mais enxuta, né? Com muito mais otimização. Né? Eu entendo essas empresas que tem muita gente, mas eu estou muito mais naquele cenário de... você conhece a regra dos 150? 150. Que assim, você como pessoa, você interage melhor com até 150 pessoas. E quanto mais você amplia essa rede, você vai ter aquela percepção de network maior, mas no final... É sempre aquelas... Sempre aquelas 150. Tem um nome, não vou lembrar do nome agora dessa regra, mas a gente tenta usar isso aqui também, que vamos manter um grupo que tem até 150 pessoas. Legal isso. Porque naturalmente a comunicação flui mais fácil, todo o processo de decisão é mais fácil, a gente evita cometer erros, etc. Né? Então a gente tem muito mais essa mentalidade e isso acaba diretamente... trazendo para os planos de crescimento, né? Então, a gente está crescendo, tipo, ano passado a gente cresceu 13 vezes. Caramba. Mas se eu tivesse o dobro, que cresceria 26, dobro de pessoas, cresceria 26. Tá. Na nossa leitura, assim, até poderia crescer mais, mas prefiro não. Prefiro só crescer 13 vezes, tá? Por causa desse modelo mental. Então, talvez as regras aí das grandes empresas, se elas fossem mais tribais, né? Grupos de 150, cada um cuidando de um produto como se fosse único, etc., talvez não tivesse tido tantos layoffs aí que a gente tem visto. Né? Legal. Agora, você falou de crescimento, né? Acho que para a gente finalizar o papo aqui, você falou de crescimento e vamos falar de perspectivas. Crescimento de 3 vezes ano passado e eu li recentemente, você falou de break-even em agosto, já agora de 2023. Mas, pô, o cenário não tá fácil, né? Crédito tá caro, o dinheiro tá caro, a inadimplência tá alta porque o crédito tá caro e você faz crédito, né? O consumo tá também restrito. Dá para manter esse ritmo de crescimento acelerado e chegar nesse break-even, nessa promessa de break-even ainda esse ano? Como é que vocês estão navegando? Dá sim. Felizmente, assim, o nosso produto é um produto muito bom, tá? Primeiro que tem uma consciência que a gente não paga para ter cliente. Esse é o primeiro ponto. Então, cada cliente por si só me traz um retorno muito, muito interessante. Tá? Seu CAC, LTV... LTV CAC é mais do que 5, né? Então, é um produto muito, muito interessante. Né? E aí, quando a gente fala de paquetar, de fato, a gente vai breakevar esse ano. Tá? Aí tem um contexto da isso base... Paquetar, quando você fala de break-even, é paquetar, né? Paquetar, legal, isso. Legal. E base 39... Que ainda está investindo. Né? Então, a gente está com alguns deals aqui na mesa que, assim, se a gente conseguir fechar 30% dos deals, tudo indica que base 39 também break-even. Tá? Então, tem um caminho muito, muito bom nas duas, né? Mas aqui é muito mais um movimento do tipo, a empresa chegou num grau de maturidade que para eu aumentar a receita eu não preciso incrementar os custos. Cenário ideal, né? E tá na hora, né? Pô, já 4 anos, então tem que chegar nesse caminho. Yeah. E aí, felizmente, na nossa história, a gente nunca precisou fazer um deal que é assim, pô, tá faltando dinheiro, vamos lá e vamos fazer esse deal porque tá faltando dinheiro. A gente sempre tinha alternativas, né? Tá. IOB, por exemplo, foi nessa linha? Não foi... A IOB é um baita alinhamento estratégico, assim, sabe? Pros dois lados. Eu não sei o tanto que você conhece da IOB, mas a IOB é uma empresa que tem software de contabilidade, tem folha de pagamento, é uma empresa que tem 50 anos, e tem os acionistas... Meu pai era advogado, ele tinha ele assinava as pastinhas da IOB. Então, primeiro, uma empresa longeva, que conhece muito do Brasil, que tem acesso a um público que a gente quer acessar, que são pequenas e médias empresas, e nessas pequenas e médias empresas eles fazem folha de pagamento. Então... Elemento de distribuição. É um deal de muita distribuição. Por outro lado, ninguém nunca fez o que a gente quer fazer.
de levar crédito consignado de maneira massiva para pequenas e médias empresas. Ah, tá. Vamos fazer uma enquete aí, vamos lá em todas as padarias aqui do bairro. Vou deixar a enquete no Spotify. Vamos em todas as padarias do bairro e falar assim, tem crédito consignado para o seu funcionário? Não tem. E na nossa leitura, o melhor caminho de chegar é via distribuição nesses parceiros de folha de pagamento e afins. E aí, no caso da IOB, esse negócio se tornou tão forte para os dois lados que surgiu o convite. Pô, vamos ser sócio? Vamos. Legal. E acabou indo por esse cenário. A gente não estava em momento de captação. Tá. Mas então, aí você não estava em momento de captação, vocês estavam confortáveis, mas os termos foram os da rodada de 21. Foi uma extensão. Em partes, os termos de governança e tudo foi uma extensão. Tá. O termo de valuation, não. Não? Foi atualizado. Legal. Assim, tá. foi bem atualizado. Tá. Então vocês conseguiram pegar esse upside de um ano aí. Sim. Porque fez sentido, né? O mundo estava derretendo, mas estrategicamente fez sentido para os dois lados. Sem falar do número, mas falando de valuation, foi quase 3 vezes maior do que a gente fez com o Series A, a gente fez em setembro de 21, né? E com a IOB a gente fez em novembro de 22. E o nível de valuation foi 3 vezes maior, praticamente. E a parte mais legal é o dia seguinte, né? Aí o dia seguinte está todo mundo feliz. E 6 meses... O melhor é os dois dias depois, né? Porque o primeiro ainda é champanhe estourando, né? E 6 meses depois tá todo mundo feliz. Então, assim, eu acho que é legal. A gente tem outros casos aqui que são estratégicos que a gente sempre debate, tem outros em discussão nesse momento, inclusive. E no final é buscar esse alinhamento, né? E aí a certeza que a gente tem lembra do plano de 20 anos? Tá. Tipo, se apega... A IOB já existe há mais de 50 anos, se não me falha a memória. Daqui a 20 anos eles vão estar aqui também. E daqui a 20 anos eles vão ser talvez mais fortes do que eles são hoje, que estão com essa cabeça de trazer novos produtos. E aí não só com eles, mas com as outras parcerias que a gente tem também, né? A gente tem parcerias muito interessantes com outras empresas. Talvez o cenário que a gente conseguiu desenhar a gente tem o Kinea representando o Itaú como nosso sócio. Isso não inviabiliza que a gente trabalhe com todos os outros bancos do Brasil. Da mesma maneira, a IOB é nosso acionista minoritário. Isso não inviabiliza que a gente trabalhe com outras empresas de folha de pagamento, que atendem PMS também. Então, a gente está montando um ecossistema que, de fato... Outro dia, um investidor gringo me falou, você está virando o sistema operacional do crédito. Olha só. E, no final, a cabeça acaba sendo essa, porque eu não vou conseguir alcançar os 80% dos funcionários CLTs sozinho. Até posso conseguir, mas eu demandaria um nível de esforço muito grande. Voltaria o 1 bilhão, você ia precisar do 1 bilhão de investimento. E ali. Talvez a hipótese de ter uma empresa que não seja de 1.000 funcionários, ela caísse por terra. Sim. Então, assim, no final é um Lego, né? Eu tenho um filho de 2 anos, ele adora brincar de Lego. E ele já aprendeu que se ele encaixar uma peça de uma cor aqui, daqui a 3 peças, não vai dar para encaixar uma outra peça azul. Ele botou uma peça vermelha. Daqui a 3 peças... ferrou, ele vai ter que botar outra vermelha de novo, né? Então tem muito disso, assim, sabe? E no nosso histórico a gente acabou mesclando, trazendo investidor estratégico, trazendo VC, mas em todos os dias garantindo que a gente pode ser o sistema operacional do crédito. Boa. Fabinho, agora olhando ali na lente da verdade pro videocast aqui no microfone, que você, com 15 anos de trajetória, o que você deixa de dica ou de recado para quem está nesse momento aqui, quem tá ali na panela fervendo, precisando de capital, vai começar um momento de captação? Eu diria que sim, o primeiro ponto é cuidado com o que você deseja, né? Se você tem um projeto bom e que tem um modelo mental de construção, o seu desejo vai virar realidade. É só uma questão de tempo, né? E o segundo ponto tente construir relacionamentos, e eu não estou falando só da empresa não, tá? Quando eu falo de longevidade, é tudo, tá? Tente construir relacionamentos que você possa contar com esse relacionamento nos momentos que você está mais apertado, seja para bater papo, seja para contar experiência. Bom, vou pegar esse caso aqui.
Cara, quando que foi a primeira vez que a gente retomou a conversa? Cara, já deve fazer 2 anos e meio, talvez. Cara, 2 anos e meio, a gente trocando figurinha, às vezes saía alguma matéria nossa, às vezes não saía, às vezes era só bate-papo e acompanhando o crescimento de vocês, e 2 anos e meio depois a gente está aqui. Estamos aqui, né? Então, assim, construir os relacionamentos longevos e cuidado com o que você deseja, vai virar realidade. Boa, obrigado, Fabiano. Obrigado, um grande abraço.